Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre Diego Ribas e o protesto da torcida rubro-negra. Os caras criaram até site para pedir fora Diego Ribas, eu vou mostrar para vocês. Maurício Isla, fica ou não fica no Mengão, queridão? Vamos esclarecer isso tudo. E galera, quero falar com vocês a respeito também do jogo de hoje contra o Botafogo. Quem são os desfalques? Qual time o Flamengo vai poder entrar nesse jogão de bola que acontece hoje às 20 horas lá no Engenhão? Mas antes, deixa eu falar para vocês sobre o nosso canal de cortes. O nosso canal de cortes, Cortes do Flamengo Fla Nação VVP, ele existe para você que não tem tempo de assistir vídeos muito longos e para você que não tem paciência mesmo. Então você vai lá no nosso canal de cortes, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, e aí você assiste vários vídeos com até no máximo 5 minutos de duração. Assim você não para o seu dia, consegue ver os vídeos de maneira bem rápida e fica bem informado sobre o Mengão queridão, beleza? Então se inscrevam lá, por favor, no canal de cortes do nosso canal. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball vocês podem ver os scouts dos jogos do Flamengo em tempo real, além de poder assistir ao Campeonato Carioca, Paranaense e outros campeonatos que eles disponibilizam através de uma taxa bem acessível. O OneFootball tem para iOS e Android e o aplicativo é gratuito. O link está aqui na descrição desse vídeo. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Bom, vamos começar a falar sobre o Mengão queridão, nação. Seguinte, o Flamengo enfrenta hoje a equipe do Botafogo às 20 horas no Engenhão e o Flamengo tem algumas situações para poder tratar. O Flamengo tem que pensar no momento se o ideal é seguir realizando testes para que o técnico Paulo Souza saiba de verdade com quem ele pode e quem ele não pode contar, ou se o momento é dele colocar o time titular para jogar. Deu uma polêmica muito grande esse assunto quando a gente viu o jogo contra o Fluminense, onde ele fez testes, colocou alguns jogadores que não estavam habituados em algumas posições e a gente acabou perdendo o clássico para o Fluminense. Nós estamos vindo de uma derrota para o Atlético Mineiro também, numa final de Supercopa do Brasil. O trabalho é muito inicial e eu acho que o trabalho vem sendo muito bem feito. Mas o que o Paulo Souza deveria fazer hoje? Privilegiar o clássico e fazer com que todos os jogadores que ele já sentiu que podem jogar entrem em campo ou segue fazendo os testes. Por exemplo, o Maurício Isla é um jogador que teve poucos minutos com ele jogando como ala. Como zagueiro e como lateral, já deu para ver que o Isla não vai a lugar nenhum. Com contrato até o final deste ano, o técnico Paulo Souza olha para o Maurício Isla de maneira desconfiada, podendo até não contar mais com ele na equipe do Mengão queridão. Aliás, eu já havia dito para vocês há alguns dias atrás que a diretoria está meio sem saber o que fazer com o Maurício Isla. Se chama ele para uma eventual renovação, se espera o Paulo Souza terminar esse período de testes para saber se conta ou não conta com o jogador, e enquanto isso, ninguém chama o Isla para uma conversa. Então, por isso que essa questão de continua fazendo os testes ou põe o time que ele confia em campo é uma questão importante da gente pensar e da gente responder. Hoje é clássico contra o Botafogo. Seria horrível a gente ter uma segunda derrota consecutiva. Para o próprio trabalho do Paulo Souza, que, repito, é um bom trabalho que ele vem fazendo até aqui, a gente olha para o time do Flamengo e vê volume de jogo, vê compactação, vê um time definido dentro de campo e não aquela bagunça que a gente via com o Renato Gaúcho e muitas vezes com o Rogério Ceni e Domenech. Então é um bom trabalho. Agora, esse bom trabalho suporta mais testes depois do resultado contra o Atlético Mineiro? E ainda tem um outro detalhe, pessoal. Esse time do Flamengo é confiável? Outro dia eu trouxe para vocês a idade de cada jogador do Flamengo e a gente viu que só a nossa linha defensiva ali passa de 150 anos. Será que esses caras aguentam fazer 2 partidas seguidas? O caso do Davi Luiz é um caso emblemático. Como vocês sabem, eu sou fã do futebol do Davi Luiz, queria muito ele no Mengão queridão e quando ele chegou eu falei, pronto, agora a gente tem zagueiro. Só que eu não consigo me lembrar do Davi Luiz fazendo 3 jogos consecutivos, jogando 90 minutos pelo Flamengo. E pelo que a gente tem apurado aí de bastidores,
pode ser que o Felipe Luiz fique no banco de reservas e o Davi Luiz também. Ou seja, a gente não teria no jogo de hoje como titular nem o Davi Luiz, nem o Felipe Luiz. Ambos sendo poupados por conta de desgaste muscular. É aí que vem o X da questão. Esse time é confiável ou não é? Porque, por enquanto, nós estamos no início do ano. No início do ano, nós temos aí o Carioca, disputamos a Supercopa e já perdemos. Daqui a pouquinho, em abril, começa o Campeonato Brasileiro. Aí começa a Libertadores também. Copa do Brasil começa hoje. O Flamengo só entra mais à frente. Mas daqui a pouco tem Copa do Brasil pro Flamengo também. E aí, como é que vai ser o aproveitamento desses atletas? Será que a gente vai conseguir aproveitar o Davi Luiz em 3 jogos consecutivos de Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores? Ou nós teremos que poupar o time escolhendo qual competição a gente vai querer verdadeiramente vencer esse ano? Eu não sou contra poupar jogadores por questão de desgaste, não. Agora, escolher a competição que você quer ganhar num determinado ano, numa determinada temporada, é arriscado demais. Porque você pode escolher uma e não conseguir ganhar. Daí as outras ficam prejudicadas. O Marcos Braz falou em algumas entrevistas que um dos grandes erros do ano passado foi não ter poupado os jogadores por mais vezes. E que esse ano eles vão tentar fazer diferente. Então, eu fico preocupado. E ainda tem um outro detalhe. Esse desgaste que a gente tanto vê no Flamengo, o Davi Luiz, repito, não conseguiu fazer 3 jogos de 90 minutos ainda. Esse desgaste, ele não pode ser de alguma maneira contornado. Não existe uma maneira para se aproveitar um jogador de 34 anos por pelo menos 3 partidas consecutivas. Vamos sempre ter essa situação do desgaste. É uma coisa só do Flamengo ou é uma coisa dos demais clubes? E se é uma coisa de todos os clubes, por que então renovar com o Diego Ribas, que vai fazer 37 anos, com o Felipe Luiz, que vai fazer 37 anos, e com o Diego Alves, que também vai fazer 37 anos, se já foi constatado que o tal do desgaste muscular afeta muito os atletas do Flamengo? Estão entendendo a série de perguntas que a gente tem que fazer para a diretoria, para que eles respondam para a gente como eles estão pensando? Porque se o Davi Luiz for poupado hoje, novamente, o Felipe Luiz também, fica constatado que serão poupados por conta de desgaste muscular, concordam? São jogadores mais veteranos, por isso. Então, por que renovar com jogadores de 37 anos, 36 para 37 anos, se está provado que o desgaste os afeta mais do que a qualquer outro? Essa é a pergunta que eu queria muito que a diretoria do Flamengo respondesse para nós. Vale lembrar que a gente ainda não tem certeza se vão ser poupados mesmo, se estarão dentro de campo jogando como titulares ou se vão ficar no banco de reservas. Temos que esperar o Flamengo emitir aí a sua lista de relacionados e, bom, para variar, o Mengão queridão esperou eu terminar o vídeo para soltar a lista de relacionados. Não tem problema não, a gente mete um corte aqui no meio igual a gente fez para poder levar para vocês a informação correta. O Flamengo acabou de divulgar a lista de relacionados e para o jogo vão Andrés Pereira, Bruno Henrique, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabigol, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Mateuzinho, Gabriel Noga, Pedro, René, Rodinei, Vitinho e William Arão. A gente já percebe aí a ausência do Ramon, que com o treinador Paulo Souza até o momento não teve nenhuma chance. E aí, pessoal, a gente vê que os caras que nós estávamos falando, Davi Luiz e Felipe Luiz, vão para o jogo. Agora nós vamos ter que aguardar a escalação oficial que sai às 19 horas para saber se eles começam como titulares ou se eles ficam no banco de reservas. Se permanecerem no banco de reservas, a gente vai saber que os caras estão com algum desgaste muscular e por isso não entram em campo. Mas eu continuo achando importante eles estarem dentro de campo, se não tiverem um problema físico, obviamente, para conseguir fazer ali aquela questão do entrosamento e da compactação maior da equipe. Tudo bem que a gente está fazendo essa parte de testes aí, mas seria ideal conseguir ter o trio defensivo pelo menos 3 jogos consecutivos. Aí faz teste em outras posições, depois volta a fazer teste no sistema defensivo. Mas eu acho que quanto mais a gente rodar o time, menos entrosamento a gente vai ter. E isso eu estou falando agora, dia 23 de fevereiro. Lá atrás, não.
Quando o treinador chegou há 4, 5 semanas atrás, não. Ele precisava mesmo rodar, porque ele precisava conhecer os jogadores e fazer os jogadores conhecerem como é jogar nesse formato. Agora, talvez seja o momento já de parar com isso e de começar a usar as peças o máximo que ele puder para ganhar entrosamento. Quanto mais entrosamento você tem, mais as linhas jogam juntas, mais o time fica compactado, mais os jogadores conhecem a movimentação uns dos outros nesse novo esquema que está sendo implementado e o time vai ficando cada vez mais forte. O que vocês pensam sobre isso? Como vocês escalariam o time do Flamengo hoje? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. E é claro, sempre lembrando que hoje em dia treinador não escala time sozinho mais. Ele escala o time junto com o departamento médico, com o departamento de fisiologia. A gente sabe tudo disso. Não dá para colocar jogador em campo que está estourado, como o Renato Gaúcho fez o ano passado, com o Bruno Henrique, fez com o Pedro, fez com o Kennedy. Isso não existe. Né? A gente está falando dentro de uma normalidade. É claro que a questão do desgaste tinha que ter um antídoto para essa parada. Porque eu vejo o Palmeiras sempre jogando com os principais jogadores, eu vejo o time do Atlético sempre atuando com os principais jogadores, o Flamengo sempre tem jogador desgastado. Então, de repente, dava pra gente conseguir um antídoto para poder acertar essa situação no Flamengo. Vocês não acham? Hoje, o Ilharão é o jogador mais antigo do elenco rubro-negro. Ele chegou em 2016. E se for relacionado para o jogo de hoje, o Ilharão vai cumprir 350 jogos pelo Flamengo. É jogo pra caraca, gente, é muito jogo mesmo. Nesses 350 jogos pelo Flamengo, ele conseguiu 65% de aproveitamento. Venceu uma Libertadores da América, venceu 4 campeonatos cariocas, 2 campeonatos brasileiros, uma Recopa e 2 Supercopas. É um dos jogadores mais vitoriosos dessa nova geração do Mengão Queridão. E dependendo do tempo que ele ficar, ele pode se tornar um dos jogadores mais vitoriosos da história do Flamengo, com mais longevidade. Depois do Ilharão vem o Diego Ribas com 258 jogos pelo Flamengo e com os mesmos títulos do Ilharão também. O Ilharão tem me decepcionado nesse início de 2022. Eu vou explicar direitinho para vocês o porquê. Porque o Ilharão, em jogos pequenos, tem arrebentado a boca do balão. Contra o Madureira, o Ilharão detonou com o time do Madureira, mas acabou com o time do Madureira. Já no jogo contra o Atlético Mineiro, ele andou em campo, não conseguiu acompanhar o meio de campo do Atlético. Então a impressão que fica é, em jogos grandes, o Ilharão não tá rendendo mais. Mas é cedo ainda pra gente prestar atenção nisso. Agora eu vou falar um negócio pra vocês aqui, ó, no pé do ouvido, tá? Olho no olho, como eu sempre falei desde o início dos nossos canais. Diego Alves e Diego Ribas têm que colocar as barbinhas de molho. O Flamengo tá investindo aí mais de 110 milhões de reais em volantes. Isla, Diego Alves e Diego Ribas, se não derem o retorno necessário, podem acabar ficando para trás e tendo seus contratos rescindidos no meio do ano. A torcida do Flamengo, por exemplo, já não tem mais um pingo de paciência com o Diego Ribas. Os caras criaram até um site chamado Fora Diego. Eu já tinha visto um site assim, montado para o Márcio Araújo. Mas agora os caras estão fazendo a contagem regressiva para o Diego Ribas sair do Flamengo. Ou seja, esse tipo de cobrança, ele não é bem visto pela diretoria, porque massacra o jogador, porque causa até humilhação no jogador, mas é notado, é percebido. E os protestos que a gente tem dentro do Flamengo hoje, a diretoria está vendo, ela está percebendo. E com tantos volantes, uma hora não vai ter como justificar a permanência do Diego, que particularmente eu acho que eles podem até arrumar um trampo pro Diego depois em outra situação no Flamengo. Mas como jogador de futebol, não tem como mais. A participação do Diego no jogo contra o Atlético Mineiro foi pífia, foi horrível, foi sofrível, gente. Ele não conseguiu acertar nada. Eu mostrei para vocês ontem aqui os números do Diego e foi tudo zerado. Tudo zerado. Há que se ter gratidão com ele, claro que sim, foi um baita profissional,
um baita jogador, nos ajudou muitas vezes pelo Flamengo, mas a vida tem um princípio, um meio e fim para tudo. E acho que o fim do Diego já passou faz tempo. Já o Diego Alves pode ganhar uma sobrevida no Flamengo. Hoje, o Hugo pode ser poupado. O técnico Paulo Souza vem ouvindo muitas reclamações com relação ao Hugo. Tá vendo muitas críticas em cima do goleiro. E pode acabar afastando o goleiro, tirando ele da titularidade, para evitar que mais críticas cheguem ao goleiro e que ele seja perturbado nessa sua ascensão enquanto goleiro do Mengão. Até rimou. Então, hoje a gente pode ver na meta do Flamengo o retorno do Diego Alves. E aí, pessoal, eu fiz uma enquete ontem perguntando o seguinte lá no Twitter. Quem você escalaria para ser o titular do Flamengo nesta temporada? Hugo Souza, Diego Alves ou Santos, caso o Santos venha? Aliás, nação, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, o Flamengo não deve encontrar muitas dificuldades para conseguir contratar o Santos não, tá? Ao contrário do que dizem, não é difícil negociar com o Atlético do Paraná, não. Tanto não é difícil que ao longo dos anos o Flamengo vem trazendo vários jogadores do Atlético Paranaense. Léo Moraes, Marcelo Cirino, Léo Pereira, dentre outros, são jogadores que o Flamengo tem conseguido negociar com o Atlético do Paraná. A moleza que o Flamengo não vai encontrar é aquela de... nós queremos pagar de 35 vezes. Nós queremos pagar menos da multa. E isso o Flamengo não vai encontrar mesmo de facilidade. O Flamengo sabe disso. Se o Flamengo quiser tirar o Santos da equipe do Atlético do Paraná, vai ter que pagar a multa rescisória que está em torno de 3 a 4 milhões de euros. E o que o Flamengo pode tentar é negociar a forma de pagamento. Agora, o próprio presidente do Atlético do Paraná já deu declaração dizendo que não vai atrapalhar a vida do Santos, que quer jogar no Flamengo. Agora, voltando à pesquisa que eu fiz, a enquete que eu fiz lá no Twitter, foram 2.380 votos. O Diego Alves apareceu em segundo lugar com 22,5%, o Hugo Souza apareceu na terceira colocação com 18,6% e o Santos apareceu na primeira colocação com 58,9%. Ou seja, dos torcedores rubro-negros que me seguem lá no Twitter e que votaram na enquete, a grande maioria, mais da metade, quase 60%, aposta no Santos, depois no Diego Alves e só então no Hugo, que é uma pena. O Hugo teve toda a sequência do mundo para provar o seu valor, para provar que é um goleiro que pode ser goleiro do Flamengo. Infelizmente, deu duas derrapadas que fez com que os torcedores não confiassem. Agora o Diego Alves deve voltar. Voltando, ele tem que mostrar se realmente ele tem fôlego para ser goleiro do Flamengo. Se ratear, se não conseguir uma sequência, nós poderemos ver o Diego Alves e o Diego Ribas saindo do Flamengo no meio do ano. Já tem essa cobrança sim, já tem esse zum nos bastidores sim, e há que se ver o que pode acontecer. Inclusive o Ilharão, se receber uma boa proposta no meio do ano, pode deixar o Mengão queridão, tá? Mas se receber uma boa proposta, é claro que o Flamengo vai aceitar. Claro nada. O Everton Ribeiro recebeu uma boa proposta 2 anos atrás, o Flamengo segurou. O mesmo aconteceu com o Arão umas 2 vezes. O Vitinho já recebeu 3 boas propostas e o Flamengo recusou para priorizar a parte técnica da equipe. Agora é diferente. Se vier uma proposta boa no meio do ano, ele pode sair do Flamengo sim. O Flamengo não pensa mais em segurar, ainda mais se conseguir a contratação do Thiago Mendes. Nação, por enquanto é isso. Eu peço o seu like, a sua inscrição. Peço para que você visite o nosso canal de cortes. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.